E aí, para começar, Bruno, eu quero trazer algumas questões da capacidade aeróbica. De fato, é uma variável que é importantíssima para o desempenho de atletas, né? Seja ele um atleta profissional ou atleta amador, né? Independe, ela é uma variável muito importante. E se a gente envolver ali a recuperação aí dentro, colocar esse tempero, aí vai complicar, pode complicar um pouco mais dependendo da sua atual situação. E aí eu vou trazer alguns dificultadores e a ideia de hoje aqui é que a gente descomplique essas possíveis adversidades, né? Então, como escolher o melhor protocolo de avaliação, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Quem tem dentro da sua rotina ali avaliar esse processo, essa capacidade, entende que não é muito fácil, né? É um pouco complicado, por quê? Isso acontece por vários motivos. Tem a logística de se coletar, né? Fazer um teste aeróbico ele não é fácil, precisa de uma logística. A entrega do atleta, né? Se você não explica isso muito bem para o atleta, ele pode, de uma certa forma, ali, querer boicotar o teste, porque é um teste desgastante. Né? E dependendo da forma que você conduzir ali, ele pode achar, né, que não faz sentido ele fazer isso. E aí, enfim, né, tem vários motivos ali que podem ser dificultadores, né? A reprodutibilidade do teste, por exemplo, enfim, se a gente for colocar aqui aquilo que pode ser difícil, a gente nunca vai avaliar, mas eu quis trazer esses pontos porque é bem comum em relação àqueles que já têm o hábito de fazer isso, né? Outro ponto é a escolha do protocolo, né? Qual é o protocolo que mais se enquadra ali dentro da modalidade em que eu faço parte, da minha realidade? E para finalizar, tem a grande dificuldade de interpretar essas informações, né? Não adianta eu só coletar, eu preciso interpretar. Talvez ali seja a parte mais difícil, mais do que a logística, mais do que ter o empenho dos atletas, enfim. E aí, Bruno, como ajustar isso, né? E fazer que a aplicação desse teste seja um sucesso, né? Não seja tão doloroso para quem aplica, para quem executa. Marcelo, o seu resumo foi um resumo muito importante para vocês perceberem que ser um profissional que usa testes e avaliações físicas para basear a sua prescrição não é um caminho fácil. E é um caminho que realmente desanima por não ser fácil, porque muitas vezes nós não somos valorizados quando nós escolhemos os caminhos mais difíceis, né? Nem sempre o mercado vai reconhecer que você está se capacitando e você está escolhendo aquele caminho mais trabalhoso, mas que também entrega mais resultado. Mas, como você resumiu, existem várias dificuldades quando se fala de avaliação da capacidade aeróbica. Existe a questão do tempo do teste, existe a questão de convencer o atleta, existe a questão da reprodutibilidade do teste, desse teste realmente refletir algo que te auxilie na prescrição prática. Poxa, você resumiu várias dificuldades importantes. Então, se você entrou agora e perdeu aí esse resumo que o Marcelo fez sobre as objeções de se fazer uma avaliação física da capacidade aeróbica, depois você dá uma voltada na live quando ela ficar gravada para você tentar retomar a ideia do conceito. Mas a questão é o seguinte, entendendo todas essas dificuldades, né? E nós, como profissionais que estamos na prática, gostamos de ciência, mas estamos na prática, tentamos botar a ciência na prática de verdade, né? Nós precisamos fazer com que todo esse conhecimento relacionado aos testes realmente se apliquem de forma que o treinador consiga prescrever baseado no teste. E aí, quando se fala de precisão baseada no teste, eu preciso conseguir fazer o teste. Existem alguns testes de capacidade aeróbica que demandam muita tecnologia. Um teste de ergoespirometria, que você precisa botar todo um aparato para mensurar o quanto de oxigênio entra e o quanto de CO2 sai, te ajuda, é o padrão ouro para você mensurar o consumo máximo de oxigênio, para você saber realmente qual que é o VO2 desse atleta. Mas é um teste teoricamente caro, né? E muito difícil de se fazer. Mas existem testes na literatura que conseguiram ser validados que podem substituir ou se aproximar do resultado desse teste. Tem um outro teste de capacidade aeróbica que era muito utilizado antigamente no futebol. A gente vai trazer um estudo discutindo ele mais para frente. Então, um teste que antigamente era usado no futebol, há muitos anos atrás, era um teste para identificar a máxima fase estável de lactato, a maior intensidade que o indivíduo conseguia correr sem um lactato aumentar muito, né? Antigamente achava que o lactato tinha a ver com fadiga, hoje já se sabe que não.
mas é um teste que te ajuda também a mostrar uma intensidade que o indivíduo consegue ficar longo tempo em atividade contínua, né? Desenvolvendo ali aerobicamente numa velocidade constante. Mas era um teste que precisava ser repetido 3, 4 dias para encontrar a intensidade que o lactato estabilizava. Então, testes caros, testes trabalhosos, e aí começou a surgir na literatura testes que fossem mais rápidos, que tentassem dar o resultado mais rápido, sem tanto trabalho, né, para o treinador usar o mais rápido possível. Só que a gente fez um post essa semana discutindo que, para você escolher um teste, 3 critérios têm que ser atendidos. Primeira coisa, ele tem que ser válido. Então eu preciso pegar esse teste, que talvez seja mais fácil de usar na prática, e ver se ele realmente tem resultados semelhantes a um teste padrão ouro. Se um teste de ioiô, se um teste TCAR de Carminati, se um teste, por exemplo, IFET, né, testes intermitentes para capacidade aeróbica de campo, né? Se um teste de Cooper, se o resultado do VO2 desse teste se assemelha ao padrão ouro, que é quando você realmente mensura o fluxo de oxigênio com uma ergospirometria. For semelhante, esse teste tem validade. Eu posso até acrescentar, se o profissional estiver utilizando esse estudo, né, ele precisa ver se a amostra ali também faz sentido com a realidade dele. Né? Exatamente, exatamente. Porque quando você me falou, veio a lembrança de um estagiário que já passou no clube, que ele pegou um artigo que era com o grupo ali do estudo, eram pessoas sedentárias, e ele queria pegar esse estudo e aplicar lá no futebol, e eu falei, mas tá fugindo um pouco daquilo que você quer ou não, né? Também, exato, esse é você comentou um ponto importantíssimo, né? Muitas vezes a gente pega um estudo para ler a introdução, a discussão e a conclusão, mas não consegue fazer essas transferências que são importantes. E aí, primeiro ponto então, teu teste é válido? Depois você tem que perguntar o seguinte, teu teste é reprodutível? Ou seja, se eu repetir esse teste várias vezes com os indivíduos ao longo de vários momentos ou entre diferentes avaliadores, os resultados se assemelham? Ou seja, ele é confiável, né? Não tem uma variação grande ao ponto de eu não conseguir identificar uma mudança real da capacidade, porque a diferença entre a avaliação dos avaliadores impacta no resultado. Depois eu preciso saber se esse teste é sensível. Sensível no sentido de identificar a mudança da capacidade ao longo do tempo. Um teste que pode surgir agora, amanhã, né? O teste da dona Joaninha. Para ele conseguir mensurar uma diferença de VO2, ele só consegue mensurar diferenças de 5, 6, 7%, para pequenos aumentos de um indivíduo altamente treinado, ele não vai conseguir ser sensível. Então você precisa identificar esses fatores aí, e isso você só vai encontrar em estudos científicos. Mas, passado essa parte, olha que interessante esse estudo que a gente quer discutir hoje, tá? Eles tentaram achar um teste que fosse específico para jogadores de futebol, que mensurasse o limiar anaeróbio sem uma demanda de tempo e complexidade de teste, como era feito antigamente, utilizando testes da máxima fase estável. Esse estudo a gente vai deixar no nosso grupo do Telegram, toda a descrição de como ele funcionou. Mas resumindo aqui, para a gente não delongar muito e conseguir falar tudo que a gente precisa falar hoje na live, o que eles fizeram? Pegaram jogadores de futebol, fizeram o teste de máxima fase estável. Para quem não sabe como funciona um teste de máxima fase estável para mensurar o limiar anaeróbio, funciona da seguinte forma. Pega o indivíduo durante um dia e manda ele correr 10 km o máximo de tempo que ele conseguir e vou mensurando o lactato dele. Pode ser que naquele teste dê 2 milimols. No dia seguinte eu aumento essa velocidade, coloco ele para correr a 12 km e manda ele correr o máximo de tempo que ele conseguir e vou mensurando o lactato dele. Aí o lactato, depois que eu aumentei a velocidade, o lactato continua estável, talvez a 3 milimols. Aí no outro dia eu aumento a velocidade de novo e mando ele correr a maior duração que ele conseguir. Ele correu a 13 km por hora. E aí o lactato continua estável, só que agora é estável num valor um pouquinho maior, 4 milimols. No dia seguinte eu boto ele para correr a 15 km por hora. E aí o que acontece? Durante a corrida ele não consegue correr muito tempo e o lactato dele sobe ao longo do tempo. Então ele termina o teste com 7, 8
de concentração de lactato no final do teste. Ou seja, 13 km por hora, que foi o terceiro dia de teste, foi o dia que foi a concentração de lactato, né, de 4 milimóis, que ele conseguiu manter ela mais estável por uma longa duração. Então, o dia que eu quiser prescrever treinamento de longa duração para esse atleta, correr em longa duração, vai ser nessa intensidade de 13 km por hora, que é a intensidade limite que o lactato fica estável. Acima dessa intensidade, o lactato aumenta ao longo do tempo. O indivíduo não consegue correr longas durações. Esse é o teste de máxima fase estável. Então, já perceberam que é um teste complexo de se utilizar na prática, porque você precisa repetir vários dias. Pensa nisso num time com 11, 12 jogadores. O que eles fizeram então, esse estudo? Pegou um protocolo que os indivíduos faziam uma série incremental de corridas com bola, então aumentou a especificidade, e durante essa série, com estímulos sonoros, eles iam aumentando a velocidade, saindo de 7 km por hora e chegando a 11 km por hora, fazendo 5 séries desse circuito, né? E cada volta contabilizava ali 580 metros. Então era um teste incremental, tipo o teste quando a gente faz na esteira medindo o consumo máximo de oxigênio, que a gente vai aumentando a intensidade a cada estágio. É diferente. Tem algum ponto desse teste incremental que o lactato aumenta muito, aumenta exponencialmente. Teoricamente, nesse ponto onde o lactato aumenta exponencialmente, é a intensidade correspondente ao limiar anaeróbico. Se eu pegar aquela velocidade ali, que dali para frente o lactato começou a aumentar muito, aquela velocidade pode ser 10, 11, 12 km por hora, e no dia seguinte colocar ele para correr a maior duração que ele conseguir para aquela intensidade, ele vai correr ali 30, 40 minutos. Mas acima dessa velocidade ele não vai conseguir correr tantas durações. Então o limiar anaeróbio é uma medida importante para a gente prescrever treino aeróbico, sim. Limiar anaeróbio é uma medida importante para a gente prescrever treino aeróbico. E aí, nesse estudo com jogadores de futebol, eles falaram, eu tenho um padrão ouro, máxima fase estável de lactato, e esse circuito com bola que a gente vai aumentando a velocidade incrementalmente a cada estágio, será que eles reproduzem valores semelhantes de limiar anaeróbio, de concentração de lactato, de velocidade? Né? Será que as velocidades são possíveis? Porque se não existir uma diferença significativa, eu consigo talvez validar um teste específico para futebol com uma demanda de tempo menor que reflita a mesma variável fisiológica que a máxima fase estável de lactato está refletindo. E foi isso que eles encontraram. Isso é você achar um estudo que valida um teste para você usar na prática. Então você pode ter uma maior segurança de usar esse protocolo mais simples, mais específico para os atletas de futebol, que foi validado com o teste padrão ouro, que é o teste da MFL, né? O teste de máxima fase estável de lactato. Esse raciocínio você vai utilizar para todos os outros testes que você decidir utilizar na tua prática. Você vai lá na literatura, vai buscar aquele teste e vai ver se ele foi validado com o teu padrão ouro. Para os jogadores de futebol, se você é um treinador de futebol, se você é um preparador físico de futebol, está escutando a gente, esse é um teste que você pode utilizar para mensurar a intensidade do limiar. Acabou de entrar um fisioterapeuta aqui, parece que esse Cláudio trabalha com futebol, tenho a impressão que sim. Bom, Cláudio, se você trabalha com futebol e teu atleta está lesionado e você quer retornar progressivamente, você precisa ter uma intensidade para prescrever. Então você faz um teste de limiar anaeróbio e aí você tem uma intensidade para você prescrever e fazer um retorno progressivo com esse atleta de futebol, entendendo que para um atleta de futebol é importante ter um bom limiar anaeróbio. E aí você pode usar um teste validado com ações específicas do esporte. Se você quiser entender um pouco mais desse estudo, para você que entrou agora, a gente vai deixar lá no nosso grupo do Telegram. Mas esse raciocínio é o mesmo para qualquer modalidade que você for.